Olá, irmãos, graça e paz. Novamente estamos unidos no mesmo propósito para a celebração de culto ao Senhor nosso Deus. E nós todos estamos reunidos na nossa segunda escola bíblica dominical online. Agradecemos a Deus pela oportunidade de novamente nos reunirmos. Nós que já estivemos ontem à noite, a partir das 19h15, celebrando ao Senhor, e agora retornando a partir desse momento, próximo das 9 horas da manhã, horário Acre, nesse momento às 8h56, mas já começaremos com louvores, adoração ao Senhor, à medida que os irmãos estejam vindo e ingressando na transmissão desta manhã. Louvado seja o nome do nosso Deus, e ouviremos cânticos e hinos espirituais. Desde já, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice me transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. Pois bem, irmãos, já somos felizes com a presença de vários irmãos conosco. Bom dia aos irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Iniciamos uma nova semana na presença do nosso Deus, ainda dentro de nossos lares, tomando todas as precauções devidas. E os irmãos sempre estejam atentos quando saírem. Algumas recomendações são ditas que são válidas, outras não. Por exemplo, o uso de máscara. Alguns dizem, não é necessário usar máscara, porque só deve usar máscara quem deve estar tendo algum tipo de sintoma. Eu digo aos irmãos que se tiver, é prudente usar, porque à medida que você protege o seu rosto, minimiza a possibilidade de qualquer infecção, de qualquer transmissão do vírus. Então, é importante que os irmãos, se tiverem e puderem, agora tem muitas pessoas que não conseguem comprar, que estão fabricando, que estão produzindo as suas próprias máscaras para contenção de qualquer possibilidade de transmissão do vírus. E assim também os irmãos continuem também com asseio de mãos, de rosto, Mas como nós sabemos, tudo isso tem que ser feito de uma forma geral, prudente, sempre orientando e buscando orientar também os filhos, para que eles também tomem as mesmas precauções, questão da chegada de casa. Os irmãos têm ouvido
bastante sobre isso, e é importante que a igreja possa estar contribuindo também para que nós estejamos guardados e protegidos. É o que nós devemos fazer. É uma precaução, é uma questão de responsabilidade, é uma questão de cuidado. Nós devemos pensar muito, e em especial nos nossos idosos, aqueles irmãos que têm algum familiar idoso, algum irmão em Cristo idoso. Todo um cuidado, né? Todo cuidado é pouco em relação ao irmão, à irmã, para que eles sejam protegidos, né? Então não pode facilitar. Se você não tiver devidamente preparado, devidamente equipado, nas condições adequadas para poder fazer uma compra no supermercado, ou para ir à drogaria, ou para ir a algum outro lugar, que você sabe que é um lugar de aglomeração, então tem que ter muito cuidado para que de repente, num momento desse, num vacilo desse, haver a transmissão do vírus, e aí você levar para casa e colocar em risco talvez um idoso aí, ou alguém que tem um problema pulmonar. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós somos responsáveis e precisamos estar sempre tomando todas as precauções. Vamos continuar ouvindo mais louvores ao nosso Deus, pois o nosso Deus é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Gostaria de abordar com os irmãos sobre o tema que o nosso Deus é o Deus de misericórdia e de toda consolação.
em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Os irmãos já estejam preparando suas Bíblias, estejam preparando também um caderno com uma caneta para fazer as devidas observações em relação ao estudo desta manhã. À noite nós estudaremos um outro tema: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E estaremos tratando sobre o que o profeta disse nesse assunto, que é tão importante para nós compreendermos como Deus trabalha nesse mundo e através de certas situações que muitas vezes não são bem aceitáveis, mas que Deus ele trabalha para que nós nos preparemos para estar com Ele. Isso à noite às 18 horas, o culto desta noite é às 18 horas. Amanhã nós estaremos começando os cultos às 19 horas durante a semana, de segunda a sábado, 19 horas, pela manhã no domingo, como agora, às 9 horas, e à noite às 18 horas, tudo no horário do Acre. Esses horários são horário do Acre. E ficamos muito felizes com todos os irmãos e os amigos que estão também indo até o YouTube pelo canal da igreja e vendo as mensagens. Muitas vezes a internet ela não ajuda, então você não vai perder nada, porque tudo que está sendo feito aqui para culto ao nosso Deus é colocado também lá no canal do YouTube da igreja, e os irmãos podem estar acessando esse canal e podendo também se inscrever para que em breve possamos ter a oportunidade, de acordo com as políticas do YouTube, também transmitir ao vivo o culto através daquele canal. Então os irmãos estejam preparando suas Bíblias. À medida que os irmãos preparam suas Bíblias, nós vamos ouvir mais um louvor ao nosso Deus, tá? João Pedro está com os hinos de canções de vida. Da agora a pouco nós ouvimos sobre o Guilherme Quer, mas ouviremos mais um louvor ao nosso Deus, para que o nosso espírito, a nossa alma esteja preparada para receber o alimento espiritual. Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, eu te ajudo, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
Eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Abramos nossas Bíblias para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Gostaria de ler com os irmãos, pelo menos até o versículo 14. Todos atentos à leitura da palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Assim nos diz o Senhor nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, do 1 até o versículo 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperar-nos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além da que ledes e bem compreendeis. E espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes. Mas que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela leitura da Tua palavra. Agradecemos ao Senhor por esse alimento espiritual, que ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor se preocupa conosco e nos leva a pastos verdejantes, para que as nossas vidas estejam bem sustentadas pelo alimento espiritual. Obrigado a Deus por essa nova semana, obrigado pela que passou, obrigado pelo Teu sustento, obrigado pelo Teu suprimento, obrigado por todo o Teu cuidado conosco nessa semana que passou, mas também Te agradecemos pela nova semana que se inicia hoje. Obrigado também porque já nas primeiras horas desse dia podemos nos reunir para celebrar culto ao Senhor através desta escola bíblica dominical. Agradecemos a Ti por todos os irmãos que já se dispuseram e já estão conosco nessa transmissão. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que nós temos, e também louvamos ao Senhor por aqueles que, embora diante da situação que nós vivemos, não pararam, mas que continuam, ó Deus, nos assistindo. Aqueles que estão trabalhando, ó Deus, na segurança pública, aqueles que estão trabalhando, ó Deus, nos hospitais, aqueles que estão trabalhando ainda em coletivos,
aqueles que estão trabalhando, ó Deus, nos supermercados, nas farmácias, aqueles que estão trabalhando na geração da energia. Nós te louvamos, ó Deus, por cada vida que de alguma forma continua trabalhando e expondo não só a sua própria vida, mas expondo até a vida de seus familiares. Que o Senhor os guarde com o teu poder, que o Senhor os livre de todo o mal, e o Senhor lhes abençoe com uma bênção toda especial, e que eles possam se sentir, ó Deus, seguros do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que todas estas coisas nós pedimos somente no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que vive e que reina para todo sempre. Em nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Pois bem, irmãos, nós iremos ouvir mais um louvor ao nosso Deus, e esse louvor, ele é um louvor do Logos, situações tão ligado à mensagem desta manhã. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida e meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue.
Estou mandando aqui uma mensagem para o irmão Clemildo, lá de Sena Madureira. Irmão Clemildo foi a primeira alma que Jesus Cristo me deu o privilégio de conduzi-la à sua presença aqui no Acre, quando eu cheguei há 20 anos atrás. Irmão Clemildo, num retiro, ouviu a palavra do Senhor nosso Deus e entregou a sua vida ao Senhor e até hoje permanece servindo ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, sua família toda, continue sempre presente aqui nas transmissões. Ficamos felizes com a presença de todos, não só dos irmãos da Emanuel, mas também os irmãos de outros lugares, de outras igrejas e de outros estados também. Que Deus abençoe, nossa irmã Conceição, nosso irmão Cacá, lá de São Paulo, estão conosco também, e demais irmãos que estão de vários lugares do Brasil e até do mundo. Nós ficamos muito lisonjeados, muito privilegiados por estarem participando na nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Mas, irmãos, ontem eu conversando com os irmãos sobre a palavra de Deus, dei esse destaque em relação ao socorro. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, do Salmo 121. Naquele momento, eu queria trazer para os irmãos a esperança que Deus, que permite que as coisas aconteçam, Ele já tem a solução, e essa solução ela se manifestará em momento oportuno. Mas para que nós confiemos em Deus e para que nós depositemos a nossa esperança nele, nós devemos perseverar diante dele. É tão importante, irmãos, porque muitas vezes as pessoas elas só buscam a Deus nos momentos de necessidade, elas só buscam a Deus no momento de tribulação, e depois que aquela situação acaba, elas abandonam a Deus. Não vai ser diferente nesse momento que nós estamos vivendo. Haverá uma grande busca ao nosso Deus. Mas à medida que o tempo for passando, à medida que as coisas forem se resolvendo, muitas dessas pessoas que vieram para Deus, paulatinamente elas vão também abandonando ao Senhor à medida que as coisas vão se contornando. Outras não, elas vão permanecer porque elas irão compreender que aquilo que aconteceu com um propósito específico, que foi para atingir as suas vidas, para que elas retornassem ao Senhor, viessem ao Senhor e continuassem na presença do Senhor, adorando a Ele e ao seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nessa manhã, agora, queria conversar com os irmãos, porque Deus, Ele cuida de todos nós, e esse cuidado que Deus tem, porque Deus cuida da alma, né? Se tem alguém que cuida da alma, é Deus, né? Muitas pessoas, muitas vezes, elas querem cuidar da alma dos outros. Aí usam uma série de mecanismos e tudo mais, de técnicas, para que as pessoas possam ter um equilíbrio mental. Nós sabemos, irmãos, que a alma do homem, ela é uma especialidade de Deus. É Ele quem trata a alma do homem, é Ele quem cuida da alma do homem, é Ele quem conhece a alma do homem. E é por isso, é Ele quem pode ajudar o homem em toda e qualquer situação, seja ela qual for a adversidade. E aqui nesse capítulo 1 de 2 Coríntios, nós temos um quadro perfeito de uma situação semelhante à que nós estamos vivendo, mas dentro de um quadro local, que é o quadro da igreja. Nós sabemos, irmãos, que a igreja passou por situações das mais diversas, das mais difíceis, né? Assim como o mundo está passando por uma situação de morte, a igreja, na sua história, ela passou por várias situações de morte. Porque no decorrer da história, muitas pessoas, muitos grupos e até nações e impérios queriam dizimar a igreja. Ou seja, queriam que a igreja viesse a não mais existir. E fizeram de tudo por todos os meios para que os cristãos fossem mortos. E haviam muitas empreitadas, muitas missões que eles fizeram, até as cruzadas, para que então o povo fosse dizimado e a igreja não mais viesse a existir. Irmãos, quanto mais se persegue a igreja, quanto mais tentam suprimir a igreja, quanto mais tentam apagar a igreja, mais a chama da igreja ela se torna forte, mais a igreja se torna pura e saudável, e mais a igreja progride. Mas sabe o que é interessante desse texto que nós vamos estudar? É o fato que Deus permite que isso aconteça para que não só os que passam pelo problema sejam assistidos por Deus, mas aqueles que passam o problema e que são assistidos por Deus sirvam de exemplo para as próximas gerações,
para a sucessão. Então, aqueles que vão suceder os próximos cristãos, naquela fase já não mais tão turbulenta assim, eles vão aprender com aqueles que passaram por situações difíceis e serão consolados e confortados, sabendo que se vierem a passar também, o nosso Deus será com eles. Ser o exemplo nesse momento é essencial. E nós, irmãos, como crentes que somos, compreendemos bem o que significa essa linguagem, para que muitos que são céticos acham que o nosso sofrimento é um sofrimento vão. O nosso sofrimento nunca é um sofrimento vão, nunca vai ser vão, porque sofrer para Deus é uma alegria para o cristão. Todos nós temos essa compreensão em nossas vidas, que a nossa luta, ela não é uma luta pessoal, mas ela é uma luta pelo reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus, nós queremos lutar pelo reino de Deus, nós fazemos parte do exército, do reino do Filho do amor de Deus, e nós somos combatentes, e nós estamos dispostos a tudo para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Então o nosso Deus é quem cuida de nós, através da sua palavra, ele no seu trono, na sua glória. E diz aqui o apóstolo Paulo, iniciando o texto da carta que ele escreveu aos Coríntios, a segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Observe o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Observe que o apóstolo Paulo, ele já começa já com o fim. Antes dele falar dos problemas, ele já começa agradecendo a Deus. E nós faremos a mesma coisa. Agora já estamos dando graças a Deus. Independentemente do que vier, do que vai acontecer, nós já estamos dando graças a Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele vai cuidar de nós em todo o tempo, seja ele qual for a situação. Nosso Deus, ele é o Deus de misericórdia. Irmãos, Deus, ele sempre trabalha com a proporção correta, né? Alguém disse que Deus só dá o frio conforme a capa. Não é diferente nessa situação. Deus, ele conhece o nosso limite. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado em todas as coisas, e ele sabe, conhece a nossa estrutura, ele sabe o quanto nós podemos suportar. Então nada vai além daquilo que nós podemos suportar, mas seremos provados se vamos suportar o tanto que nós vamos passar por tribulação. E aqui ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Veja, irmãos, que bênção isso. Observe que alguns especialistas, eles querem nos dar uma série de orientações e tal, nesse momento de confinamento, no momento que nós estamos em isolamento social. Eles dizem, olha, nós temos que manter uma série de atividades, nós temos que estar mantendo um contato visual, isso, sempre nos comunicando, sempre procurando alternativas para nós interagirmos com as pessoas, etc e tal. Irmãos, isso é importante, mas não é o suficiente. Temos que continuar nos interagindo, temos que continuar nos socializando, mesmo à distância. Isso é importante, isso é natural do ser humano. O ser humano, ele foi criado para viver em comunidade, o ser humano foi criado para se socializar, o ser humano não foi criado para viver confinado, viver sozinho ali a sua liberdade. Não foi. Ele foi criado para expressar o amor de Deus a todos, e nós sabemos que isso aí é inerente ao ser humano. Mas isso não vai resolver o problema. Quem vai resolver o problema é Deus. É Ele quem nos conforta. Porque por mais que venha a palavra de um, a palavra de outro, o incentivo de um, o incentivo do outro, mas o que prevalece nos nossos corações, o que causa um impacto nas nossas vidas, é a palavra de Deus. Então, por isso, nós temos que tirar o nosso tempo para meditar, nós temos que tirar o nosso tempo para fazer as nossas reflexões, porque bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite.
que vai extrair o conhecimento da palavra de Deus, e Deus vai se revelar a ele, vai revelar o seu temor, vai revelar a sua intimidade, vai revelar e ter comunhão com esse homem, uma comunhão plena, de modo que ele se sinta confortável e não só busque para si o conforto, não só busque para si como quem é o receptor da coisa, mas ele vai ser aquele que vai entregar, né? Ele não vai estar correndo atrás para ter alguma coisa, não. Ele, recebendo de Deus, ele vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida. Ou seja, eu é que vou passar a promover a vida. Eu estou recebendo de Deus e estou repassando para as pessoas. Eu estou recebendo de Deus, eu estou me enchendo de Deus e estou repassando para as pessoas. Eu não sou uma pessoa seca que está precisando somente cada vez mais se preencher. Não, eu sou uma pessoa cheia de Deus e que passo. É isso que Paulo vai dizer. Ele diz o seguinte, no versículo 4... É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Olha só, irmãos, olha só como é que é a ordem. Deus consola a sua igreja, ela consola aqueles que estão passando por qualquer angústia. Deus, ele está com a sua igreja, consolando a sua igreja, confortando a sua igreja em toda a tribulação, como diz o versículo 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que, uma vez confortados por Deus, uma vez suprido por Deus, nós possamos consolar aqueles que passarem por toda e qualquer situação. Como ele continua no versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos, aí já somos nós, para nós podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então veja a importância da igreja no mundo. A igreja, ela é um instrumento essencial de Deus para aliviar a carga que o mundo certamente ele tem que carregar. A igreja está aqui, irmãos, justamente para fazer a diferença, porque ela conhece o Deus que criou os céus e a terra, ela conhece o Deus do socorro, ela conhece o Deus que supre todas as necessidades, e Ele é quem cuida da alma. Se tem uma alma perturbada, se tem uma alma angustiada, se tem uma alma que esteja precisando de alento, a igreja, ela deve ser conduzida a essas pessoas para poder dar esperança, conforto, consolo a essas pessoas, porque conhece o Deus de misericórdia. Igreja, se conscientize, igreja, da importância que você tem nesse mundo, o papel que você tem a desempenhar nesse mundo, especialmente nesses momentos que nós estamos passando. Isso é muito importante a igreja compreender. A igreja, ela tem que ser cheia de Deus, ela tem que ser suprida por Deus e poder então compartilhar desse suprimento com todos os que estiverem passando algum tipo de necessidade. É a igreja. Se Deus conhece a nossa alma, a igreja, ela tem que ser também detentora desse conhecimento para suprir a alma daqueles que estão famintos. Irmãos, nós sabemos que um dia virá. Um dia vai vir uma necessidade tão grande, mas tão grande sobre o mundo. A Bíblia diz que haverá tanta fome, mas não vai ser uma fome de pão, não. A Bíblia diz que vai haver tanta sede, mas não vai ser uma sede de água, não. A Bíblia diz que vai ter fome e sede da palavra de Deus. Vai ter fome e sede da palavra de Deus. E quem vai ser o instrumento de Deus para suprir a necessidade do mundo naquele momento? Quem é que vai ser o vaso para poder dar a água ao que está sedento, né? Quem é que vai ser? Quem é que vai dar da dispensa o pão para suprir o faminto? É a igreja. A igreja, ela, irmãos, é quem é a detentora dos oráculos de Deus nesse momento. É a igreja que conhece os mistérios de Deus.
É a igreja que conhece as promessas de Deus. Pelo menos era para conhecer. Nós sabemos que tem muito oba-oba, nós sabemos que tem muita coisa aí que só tem a placa da igreja, mas que não existe nada de igreja, não estuda a palavra de Deus, não se ensina a palavra de Deus, é somente um circo muitas vezes, infelizmente é assim mesmo. Não há uma preocupação com a alma da pessoa, muitas vezes muito preocupada com a questão social. Essas questões elas são importantes, mas não são essenciais. Essencial é o cuidar da alma do ser humano, é fazer com que esse ser humano esteja totalmente equilibrado dentro do seu emocional para poder desenvolver todas as funções dentro da sociedade. Mas para isso é preciso que ele tenha o equilíbrio certo, medido pela palavra de Deus. E a igreja, ela precisa entender que ela é esse instrumento de Deus para trazer esse equilíbrio ao mundo, para que o mundo saiba que através da palavra de Deus, ele pode se guiar como uma bússola. A palavra de Deus para nós é uma bússola. Ela nos orienta o caminho pelo qual nós devemos andar. Ela nos guia no caminho certo. A palavra de Deus, ela nos orienta sobre isso. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina muito sobre isso. E nós não podemos nos esquivar da nossa responsabilidade. Você é crente, irmão? Você é igreja? Então você tem que estar suprindo a necessidade daqueles que estão passando por essa situação que é calamitosa, que é desesperadora, que traz muita insegurança. Mas você como crente, você como igreja, tem que estar ali. Por quê? Você que conhece a Deus, você que tem sido suprido de Deus, você que tem sido confortado por Deus, é o responsável para ir àquele que está precisando, para consolá-lo e confortá-lo, não com as suas palavras, mas com as palavras de Deus, porque é ela que faz a diferença. Isaías capítulo 55, versículo 11, diz que a palavra de Deus não volta vazia. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus que não volta vazia. Antes faz aquilo que lhe apraz. Assim como a chuva, quando rega a terra, tem o seu propósito, assim também a palavra de Deus, quando rega o coração, ela tem o seu propósito. E por isso nós temos que ter a compreensão de ter o conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento pleno da palavra de Deus, para que nós possamos suprir o coração das pessoas, a mente das pessoas, com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem um efeito impactante na vida daquele que está passando por alguma situação difícil. Irmãos, diz o versículo 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos nós consolar os que estiverem em qualquer angústia. Em qualquer angústia, seja ela qual for a angústia, né? Seja uma angústia de enfermidade, seja uma angústia de morte, seja qual for a angústia, uma angústia de desemprego, uma angústia onde as coisas estão faltando, uma angústia pela uma tribulação no matrimônio, uma angústia pela uma situação com o filho, uma angústia pela situação da insegurança, seja qual for o problema. Se estiver relacionado à alma, o especialista é Deus. E nós, mediante Deus, temos a responsabilidade de transferir toda essa experiência. Então, diz a palavra de Deus aqui no versículo 4 ainda, depois de angústia, né? Eu vou reler o versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja, nós somos contemplados por Deus para contemplar a outros. Se você é igreja e não tiver o recurso para consolar outros, olha, você deveria acender as luzes de alerta, porque está faltando muito de Deus na sua vida. Se você não tem conseguido consolar outros, você deveria chamar a sua própria atenção e fazer um exame muito minucioso na sua vida. Por que você não está tendo a habilidade necessária, os recursos espirituais necessários para poder atender aquele que está passando em qualquer angústia? É muito importante a igreja chamar para si essa responsabilidade. Será que é porque a igreja é ignorante?
Será que a igreja está sendo insubmissa? Será que a igreja não está se importando com as coisas de Deus? Se você é igreja, você é um despenseiro de Deus. Você tem que ter o cuidado de conhecer o que tem dentro da despensa, para que quando alguém precisar, você tenha como atender aquela pessoa. Eu sei que o Evandro está aqui conosco, lá do Janauacá, e o Evandro é um exímio cozinheiro, é um masterchef. E quando alguém, a gente estava viajando agora recentemente, né? Aí alguém perguntava para mim assim, tem isso, né? Aí o Evandro dizia, tem aqui na despensa, né? Tem aquilo outro. Aí o Evandro dizia, olha, aqui na despensa tem. Então, quando alguém precisava alguma coisa concernente à cozinha, ele já sabia que lá na despensa tinha. Parece que ele tinha ido lá por causa dessa estreita intimidade com a cozinha. Então ele já procurou conhecer o quê? A despensa, para saber o que tinha dentro da despensa, né? E se houvesse necessidade de atender alguém, então, ou alguma situação, e ele já sabia que tinha ali dentro da despensa e aonde estava dentro da despensa, né? Quem conhece, quem tem o hábito de ir a um único supermercado, né? Aí você sabe, ali tem todas as gôndolas, as prateleiras, e você sabe exatamente onde já ficam os produtos, né? Onde já estão os produtos, você já sabe as áreas de cada um, e você sabe que ali está o produto que você precisa. Então, quando alguém vai a um supermercado de sua preferência, ele não vai procurar lá na padaria carne, né? Ele não vai procurar carne na padaria, né? Ele sabe onde fica o local do arroz, ele sabe onde fica o local dos cosméticos, ele sabe onde fica o local das bebidas, ele sabe onde fica o local da comida, ele sabe ali do frango, da carne, ele sabe dos frios, ele sabe tudo. Por quê? Porque ele conhece aquele ambiente. Assim também a igreja deveria conhecer todas as gôndolas da palavra de Deus. São 66 livros que a palavra de Deus tem. E ele deveria conhecer um pouco, cada vez mais, da palavra de Deus, para poder ter condições de ir aqui nessa despensa e trazer o necessário para cada um e suprir as suas necessidades, seja lá quais forem as suas angústias. Então diz aqui a palavra de Deus, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E isso é importante perguntar, né? Você está sendo contemplado por Deus para poder contemplar a outros? Né? Eu tenho que estar sendo contemplado por Deus para poder contemplar a outros. Por isso é importante você ter experiências com Deus, porque as suas experiências com Deus lhe sustentarão, e não só o sustentarão, mas também poderá Deus te ajudar ou te usar para sustentar a outros. Diz aqui a palavra de Deus na continuação, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, se o que Cristo já sofreu por nós já é suficiente para nos sustentar, imagine aquilo que nós temos experimentado também. Vai unir ao sofrimento de Cristo, que morreu por nós na cruz, que sofreu por nós na cruz, e que passou toda aquela experiência de dor por nós na cruz. Só olhar para Cristo, só olhar para o Calvário, só olhar para a cruz, já nos dá alento para podermos passar em toda e qualquer situação. Além disso, além do sofrimento de Cristo, aquilo que nós passamos no dia a dia, e que por Deus somos consolados, unido ao que Cristo sofreu. Imagina, irmãos, o tamanho da força que nós temos para poder ajudar esse mundo. Por isso, igreja, quando for compartilhar a mensagem, igreja, compartilhe a mensagem de Deus. Quando for compartilhar a mensagem, igreja, compartilhe a mensagem de consolo, compartilhe a mensagem de conforto, porque são mensagens dignas, são mensagens fiéis, são mensagens que vão trazer vida. Muitos de nós perdemos tempo com muitas informações que nós nem sabemos de onde vêm, nem sabemos se elas são verdadeiras ou não. E muitas vezes mensagens que vão trazer conflito, que não vão somar e nem multiplicar a nada
não vão ajudar, não vai dirimir dúvidas, não vai resolver um problema, não vai ajudar na solução da questão. Por isso, igreja, nós temos que nos avaliar se o que nós estamos entregando ao mundo, se nós estamos entregando às pessoas aflitas, é da dispensa divina, ou é do lixo do mundo. Não é bom, irmãos, nós estamos coletando alimento do lixo. Isso não faz bem. Isso não faz bem. Isso, além de ser imundo, não é? Além de ser nojento, é maléfico, né? Vai causar certamente mal a alguém. Já pensou tirar comida do lixo? Comer ou dar para alguém? Isso não é certo, né? Isso não é certo. Nós temos que pegar, irmãos, comida boa. Nós temos que oferecer comida boa, de boa procedência, né? Que nem eu estava falando do Evandro aí, né? Eu digo, meu bem, te espere aí no Evandro, aí, que o Evandro é mão cheia, né? Aí a Ana disse assim, mas ele gosta de pimenta, né? Eu digo, também, né? Aí já os meninos não gostam, já tem que fazer duas comidas, né? Uma apimentada e uma menos apimentada. Mas, irmãos, o importante é você dar uma comida de qualidade. Você dá uma comida que traz para todos nós uma sustância, ao ponto de nós podermos suportar o dia a dia, a fadiga do dia, as aflições do dia. Isso é importante. Então, unido ao que Cristo sofreu na cruz, ao que nós já passamos, veja bem, versículo 5, porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Irmãos, o sofrimento de Cristo, unido ao nosso sofrimento, pelo consolo de Deus, isso transborda em grande medida. Ou seja, nós vamos ter o suficiente para ajudar qualquer pessoa em qualquer situação. Porque além das nossas experiências, nós temos a principal experiência, que é a revelação do amor de Deus para conosco nesse mundo, quando o seu próprio Filho morreu por nós na cruz do Calvário. E isso já seria suficiente para nós olharmos para Ele e sabermos que podemos passar por toda e qualquer aflição. Quando Paulo trabalha lá no capítulo 8, lá de Romanos, em outro momento eu vou trabalhar aquele capítulo 8, mas não agora, mas queria deixar claro que quando Paulo trabalha ali no capítulo 8 de Romanos, que ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? A ideia inicial que nós temos é que nada pode ser contra nós, né? Na verdade, nada pode prevalecer contra nós, ainda que todas as coisas sejam contra. Eu posso ver isso em outro momento. Mas eu queria deixar claro para os irmãos isso, porque muitas vezes a gente tem uma interpretação equivocada das coisas, achando que se Deus é por nós, estamos imunes de qualquer situação. Se Deus é por nós, então não vou sofrer nada. Se Deus é por nós, eu não vou passar por aflição. Se Deus é por nós, eu não vou passar por angústia. Isso não é verdade. Pelo contrário, ainda que todas as coisas possam acontecer conosco, nós seremos mais que vencedores. Por isso, igreja, não se furte de ter experiências com Deus. Aproveite a oportunidade para que você se torne uma bênção na vida de outra pessoa, né? Na vida de alguém que esteja precisando do conforto que você pode oferecer, do consolo que você pode oferecer. A palavra da igreja não pode ser uma palavra de desesperança. A palavra da igreja não pode ser uma palavra depreciativa, não pode ser uma palavra que vai trazer desânimo. Ela tem que ser uma palavra firme, de fé, de confiança, que traga para as pessoas com ânimo, né? Não uma autoestima. A igreja não engana as pessoas com autoestima. Você tem que se amar mais, você tem que olhar mais para você, dentro de você ter alguma coisa que pode superar. Nada disso, irmãos. Nós não trabalhamos com essa doutrina da autoestima. Nós trabalhamos pelo poder de Deus. E em nós não tem nada. Em nós não há nada
Nós não somos uma dispensa que produz coisa boa. As nossas justiças são como o trapo da imundícia. Os nossos frutos são frutos estragados, podres. Quando nós temos alguma coisa boa, ela provém da fonte chamada Deus. Por isso nós temos que nos alimentar de Deus. Por isso Deus é o Deus de misericórdia, o Deus de conforto, o Deus de consolo, é o Deus que supre cada uma de nossas necessidades espirituais. Nós temos que nos recorrer a Deus, para que Deus possa ser conosco e nós possamos então conduzir da sua palavra, não da nossa, porque a nossa volta vazia, da sua palavra aos corações sedentos. Diz o apóstolo Paulo, versículo 6, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Igreja, a experiência que nós estamos passando agora, ela vai ser essencial para a geração futura. Porque a geração futura, ela vai aprender a se comportar num momento como esse, devido à experiência que nós já tivemos agora. Aqueles que forem sobreviver da atual situação, vão ter que adquirir muita experiência para poder ajudar a próxima geração, quando passarem por uma situação semelhante, poder então saber se comportar diante dela. E quem vai ter o discernimento mais apurado para poder ajudar a geração posterior? É a igreja. A igreja ela tem que ter sabedoria. E a sabedoria ela vem de Deus, pelo temor de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam, mas os crentes em Cristo Jesus, eles aproveitam dessa fonte. E é importante que a igreja saiba disso. E enquanto muitos pensam que a palavra de Deus é loucura, para nós é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Né? Embora para o mundo a palavra de Deus seja loucura, para nós é o poder de Deus. Né? É o poder excelente que vem da parte de Deus e que excede todo o nosso entendimento para que nós possamos, irmãos, ajudar aquele que está necessitado. Mas se somos atribulados, verso 6, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, se torna eficiente, se torna útil, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Naquele momento, o apóstolo Paulo passava por muitas tribulações, muita perseguição, não só da parte dos judeus, como também de outras partes também depois vieram muita perseguição sobre o apóstolo Paulo e às vezes até mesmo de dentro da própria igreja, Paulo foi perseguido. E na sua perseguição, ele soube se alimentar de Deus e poder ajudar os outros servos de Deus a poder continuar e saber que valia a pena sofrer o quanto ele sofreu e até mais do que ele sofreu, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, Deus, ele nos conforta e nos consola, seja qual for o nível do problema que nós vamos passar. Verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Veja, irmãos, você já teve esse tipo de experiência? Você já teve esse tipo de experiência, irmão? Uma situação tão grave, que você chegou ao ponto de se desesperar da própria vida? Você já chegou a ter uma experiência dessa? O apóstolo Paulo teve uma experiência dessa. O Senhor Jesus Cristo teve uma experiência dessa. Mas será que nós já passamos por uma experiência dessa? Irmãos, isso é tão importante nesse momento em que nós vivemos, onde o desespero tem tomado de conta. E o apóstolo Paulo, no versículo anterior, no versículo 7, ele fala, a nossa esperança. É tão importante isso, irmãos,
porque ele já passou pelo problema e agora ele fala de esperança. Muitas pessoas, no momento em que elas estão passando de desespero, em vez de elas lutarem para adquirir a esperança e poder passar por aquela situação vencedoras, elas mesmas se entregam e chegam ao ponto de tirar suas próprias vidas. Quantas pessoas ainda nós vamos ver tirando as suas próprias vidas? Pessoas que são da nossa família tirando as suas próprias vidas. Pessoas até mesmo da igreja tirando suas próprias vidas. Pessoas aí do mundo afora tirando suas próprias vidas. E agora aqueles nossos heróis, vamos dizer assim, que estão hoje trabalhando aí na saúde, né? Especialmente aqueles que estão vivendo lá na Europa, vendo tanta dor, vendo tanta morte. Como é que essas pessoas vão lidar com essa situação de grande desespero? Como é que elas vão lidar com essa situação? Um testemunho de um brasileiro que pegou o coronavírus disse que a sensação que ele teve de morte era de alguém que estava morrendo afogado no seco, porque vai fechando tudo, vai fechando todas as vias respiratórias, e a pessoa tem aquela sensação que está morrendo e morrendo afogado, mas está no seco. Para quem já teve bronquite asmática, que nem eu, quando tossia e que fechava e o ar faltava e você se sentia asfixiado, morrendo afogado no seco, eu já tenho uma ideia do que seja isso. Agora imagine, irmãos, a sensação que aquele homem teve. Estava se desesperando da própria vida. Paulo se desesperou da própria vida. Talvez muitos de nós ainda nem saibamos o que significa passar por um momento de desespero e ao ponto de se desesperar da própria vida. Irmãos, o apóstolo Paulo fala de esperança. Sabe por que ele fala de esperança? Porque ele diz aqui no versículo 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Se o desespero estava além das suas forças, como ele disse aqui, né? Acima das nossas forças, a ponto até de desesperarmos da própria vida, ele disse que já tinha nele a sentença de morte. Paulo tinha certeza que o que estava acontecendo com ele iria conduzi-lo à morte. Mas veja bem o versículo 9, o desfecho da situação. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha só, irmãos, o resultado da experiência do apóstolo. O resultado da experiência do apóstolo, que foi numa medida extrema, teve como resultado positivo, não uma confiança nele, mas uma confiança em Deus, no Deus que ressuscita os mortos. Ele tributou toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Deus que o livrou. Ele não levou para o campo da coincidência, como acontece muitas vezes. Isso aqui foi coincidência, né? Quando não há uma explicação lógica da coisa, há coincidência. Não existe coincidência para o cristão. O que existe para o cristão não é coincidência. O que existe para o cristão é providência. Eu aprendi isso com o meu pastor Frederico O. Providência. E eu tenho experimentado isso na minha vida. Providência, não é coincidência. Providência, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele nos suprirá. Ele não dorme, nem boceja. O nosso Deus é um Deus que está atento a todas as nossas necessidades. E se for necessário, irmãos, descer pão do céu, ele vai descer. Se for necessário tirar água de uma rocha, ele vai tirar. Se for necessário, ele vai fazer o que for preciso para poder suprir as tuas necessidades. Seja o que for. Para te atender na tua angústia, na tua aflição. Porque essa é a especialidade de Deus. Como disse Paulo lá no versículo 3. Ele é o Deus de misericórdia.
Ele é o Deus de todo conforto e de todo consolo. Irmãos, se Deus virasse as costas para nós, ou de nós, se Ele virasse as costas e nós víssemos apenas Ele ir embora, seríamos consumidos. Se Deus virasse as costas de nós, seríamos consumidos. Sabe por que nós não somos consumidos? Irmão Rivaldo gosta muito desse versículo bíblico. Porque as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Lembre-se, se Deus quisesse nos fazer mal, irmãos, se Deus nos quisesse destruir, bastava Ele não fazer uma coisa: enviar o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para pagar os nossos pecados. Porque à medida que nós continuássemos nos nossos pecados, seja qual fosse o resultado dessa vida, nós morreríamos e iríamos para a condenação eterna. Bastava Ele não ter enviado o seu Filho Jesus Cristo. Então as coisas que acontecem no mundo não chegam nem perto das que poderiam acontecer se Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo e pagasse os nossos pecados. É por isso que nós confiamos no nosso Deus. Nós não confiamos em nós mesmos, não confiamos nas nossas habilidades, não confiamos na nossa sabedoria, nós não confiamos em nossos recursos, nós temos que confiar em Deus. Sabe por quê? Muitas vezes, irmãos, a solução é assim, está diante de nós, mas nós não enxergamos. Ela está diante de nós, a solução, mas nós não enxergamos. Até que Deus abra os nossos olhos para vermos. Quando o profeta estava cercado ali pelos exércitos assírios, né, o profeta Eliseu, ele estava cercado ali pelos exércitos assírios, né, os exércitos da Síria. Aí o seu servo disse: Senhor, e agora, Senhor? E agora nós estamos sendo cercados pelo exército, nós seremos consumidos, e agora, meu Senhor, como será? Aí o Eliseu disse: olha pela janela, você viu alguma coisa? Ele disse: não vejo nada. Ele disse: olha pela janela, você vê alguma coisa? Ele disse: não vejo nada. Aí o profeta disse assim: Senhor, abra os seus olhos para que veja. Aí o profeta disse: olha pela janela. E ele começou a olhar tudo aquilo que veio para socorrê-los. Ele começou a ver os cavalos, os carros e todos aqueles que vieram para ajudar o profeta de Deus. Sabe o que foi que o profeta disse? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O nosso Deus é muito maior, irmãos. E se Ele abrir os nossos olhos para que nós vejamos a solução que está diante de nós, tudo vai se clarear. Tudo vai se dissolver com o problema diante de nós. Porque o nosso Deus nos faz enxergar as coisas. E Ele vai fazer o homem enxergar a solução. Ele vai fazer o homem achar aquilo que ele precisa para resolver esse problema. Mas no momento certo, no momento dele. Enquanto isso, nós temos que saber suportar a situação em que nós estamos vivendo e principalmente pelo acolhimento dele, para que nós possamos então experimentar o quanto ele pode nos dar, para podermos então compartilhar com aqueles que ainda não têm o mesmo privilégio de estar ligado direto à fonte, que é Deus, para ser consolado e confortado. Veja o tamanho da importância da igreja, irmãos. Para que nós não confiemos em nós mesmos, para que nós confiemos no Senhor nosso Deus, como diz aqui o versículo 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Para quê? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aonde está a sua confiança, irmão? Em que está a sua esperança? Em que você tem buscado suprimento? Aonde? Qual a dispensa que você está buscando o suprimento? Eu sei que tem muita informação útil, mas as informações úteis, elas podem não alimentar a alma. Elas podem resolver uma questão pontual, mas não aquela que mais nós precisamos.
Porque essa informação, ela só pode vir através da palavra de Deus. Por isso, se alimente da palavra de Deus. Medite da palavra de Deus. Ela não volta vazia, a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que vai trazer aos nossos corações o suprimento necessário para cada um de nós, para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da igreja, para a vida da sua família, para a vida de seus familiares, para os seus amigos. Você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tão importante isso, irmãos. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 10, Deus nos livrou e livrará de tão grande morte. Quem é a solução? Deus. Ele nos livrou, ele disse, ele o livrou e os livrará. Ele nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, porque ele é a nossa esperança, que ainda continuará a livrar-nos. Ele vai continuar a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos tem concedido por meio de muitos. Veja, irmãos, orações. A oração é uma forma de nós dizermos para Deus, nós dependemos de Ti. Temos que orar. Se você ainda não ora, ore, irmão. Se você ainda não conversa com Deus, converse com Deus. Se você não tem esse hábito de tirar um tempo para estar com o Senhor, tire, aproveite, aprenda. É um exercício importante, necessário, essencial, que vai te dar sobrevivência nesse momento em que nós estamos passando de morte. O anjo da morte está passando pelo mundo, irmãos. O anjo da morte está passando pelo mundo. Isso aí é nítido. O anjo da morte está passando pelo mundo. E nós temos que estar com Deus, seguros pela mão de Deus. Não é nós que seguramos a mão dele, não. É ele que segura nas nossas mãos. Esteja consciente disso. Busque a presença de Deus. É ele que nos livra. É nele que nós temos esperado. E nós temos que estar orando para que Deus possa vir ao mais rápido possível, dentro daquilo que ele já estabeleceu, para que nós possamos ver o seu livramento e glorificar o seu nome. Pode ser que Deus use alguém, mas não vai ser aquela pessoa que deve ser glorificado, não. Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, mas foi Deus que tirou através de Moisés. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Deus vai usar alguém, né? Deus vai fazer com que essa pessoa mostre, veja o que ele vai mostrar. Deus vai conduzir, Deus vai dirigir, né? A coisa vai acontecer no momento certo. Não é o fim, irmãos. O fim nem se assemelha a isso aqui, não. Eu estou pensando em trazer mensagem sobre o Apocalipse para a semana que vem. Estou pensando nisso. Porque o que o Apocalipse nos mostra, isso aqui não é nem entrada, né? Não é nem uma entrada de refeição. Não é nada, né? Não chega nem perto daquilo que está por vir. Eu fico até imaginando como será a reação do povo nessa época. Mas já estamos começando a aprender a lidar com essas situações, para que quando as futuras vierem, nós já tenhamos pelo menos uma ideia de como as coisas vão acontecer, especialmente por aqueles que vão passar, né? Porque a igreja não passará pela grande tribulação, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, vamos meditar sobre isso. Vamos meditar, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê graça, que Deus lhe dê esperança, que Deus lhe dê conforto, né? E que você possa ser um instrumento útil nas mãos de Deus para levar conforto aos outros, para levar esperança aos outros, para dar aos outros a certeza que o Senhor nosso Deus é quem pode cuidar e suprir de cada um de nós, tá? Que Deus abençoe. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para conosco. Ajuda-nos a ter experiências contigo, ó Deus, unida à experiência do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz, que foi uma experiência difícil, uma experiência dura, né? Nós sabemos, ó Pai, que não é fácil passar por uma situação assim, uma situação de morte, mas a dele foi essencial para a nossa salvação, e a nossa é essencial para o conforto e consolo de outros. Ajuda a tua igreja, ó Pai, ajuda a tua igreja a perseverar, né?
e que possamos, ó Deus, não confiar em nós, em nossas habilidades, em nossos recursos, mas que possamos confiar em Deus, somente no Senhor, e saber que o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso livramento, e é o Senhor quem cuidará de nós em todo o tempo. Abençoa a tua igreja, faça a tua igreja reconhecer o quanto ela é importante nesse mundo, e o quanto ela vai fazer a diferença se ela for uma detentora dos recursos espirituais, se ela entender o que é ser um despenseiro e como deve suprir as necessidades desse mundo. O Senhor foi quem criou a alma. O Senhor conhece a alma mais do que todos nós. É o Senhor quem pode suprir a alma. E nós sabemos que os recursos da alma estão na Tua palavra. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a poder nos voltar para o Senhor e saber que no Senhor nós seremos plenamente supridos em todas as áreas da vida. E exaltamos o Teu nome, porque nós temos o Deus vivo e verdadeiro, que não nos abandona e que permanece conosco em todos os momentos, nos bons, nos ruins, sabendo nós que o nosso Deus é um Pai para todos nós e vai cuidar de nós até o fim. Te louvamos e agradecemos por essa escola bíblica e glorificamos o Teu nome, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, nós vamos ouvir mais um louvor, né? Fruto do amor, que o João Pedro escolheu aqui. Deus abençoe a todos. Continuemos, irmãos, nos preparando espiritualmente. E à noite nós voltaremos a nos encontrar às 18 horas, se Deus permitir, horário do Acre. Obrigado pela presença de todos, obrigado, irmãos, pela perseverança de ir até o fim da transmissão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fruto do amor, dá-me teu fruto.
Muito obrigado, irmãos, que Deus abençoe no nome de Jesus e até mais tarde, se Deus assim nos permitir. Um ótimo domingo a todos.